Olá pessoal, hoje mais uma aula de matemática, hoje é sobre figuras planas. Vamos a algumas figuras planas que existem, certo? Temos aqui o triângulo, o trapézio, o quadrado, o retângulo, o círculo e o losango. Mas vamos nos ater ao quadrado e ao retângulo. Este último porque aparece com mais frequência na vida da gente. Então vamos nos ater ao retângulo e ao quadrado. Então vamos ver aqui um pouco sobre o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica plana onde os quatro lados são iguais e os quatro ângulos internos são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, certo? Então, mais uma vez, o que é um quadrado? É uma figura geométrica plana, onde todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos internos têm medidas de 90 graus. Então, aqui, um quadrado de lado 2, duas unidades, pode ser centímetros, milímetros, quilômetros, metros, certo? Aqui a unidade não está definida. Aqui um quadrado de lado 3, 3 unidades quaisquer. Aqui um quadrado com 4 unidades. E por último, aqui um quadrado com 5 unidades. Então, mais uma vez, o quadrado é uma figura geométrica plana, onde os quatro lados são iguais e os quatro ângulos internos são ângulos de 90 graus. Vamos agora ao retângulo. Vamos a esta figura que é a mais comum em nossas vidas, certo? Então, como dissemos no quadrado, o retângulo é uma figura geométrica plana, onde os quatro ângulos internos são também de 90 graus, formam um ângulo reto, e os seus lados eles são iguais, mas só os lados paralelos, ou seja, este lado aqui é do mesmo tamanho desse, esse aqui é do mesmo tamanho desse, ou seja, os lados paralelos são lados iguais. Então aqui um retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Como eu disse, vamos nos ater ao quadrado e especialmente ao retângulo, que é a figura mais comum na vida da gente. Bom, vamos agora aprender a como encontrar a área delimitada por um quadrado e delimitada por um retângulo. Ou seja, vamos encontrar uma fórmula de encontrar a área do quadrado e uma fórmula para encontrar a área do retângulo. Bem simples, não precisamos decorar fórmula alguma, porque basta prestar atenção e memorizar o que faremos para encontrar a área. Por que área? Porque é um assunto que está no dia a dia das pessoas, especialmente aquelas pessoas que trabalham com construção civil e áreas afins. Então vamos lá. Aqui temos um quadrado e como não sabemos o tamanho, o comprimento do lado, a gente diz que o lado é L. Batizamos o lado de L. Então, como é que se acha essa área delimitada por um quadrado? Só é fazer o seu lado vezes o outro. Como os lados de um quadrado vimos que são iguais, então basta fazer o lado vezes ele mesmo, ou seja, lado vezes lado, que podemos dizer
que seja o seu lado ao quadrado. Então, se esse lado for 5, faríamos 5 vezes 5. Então, a área desse quadrado seria 25. Se fossem metros, colocaríamos metros quadrados. Se fossem centímetros, centímetros quadrados. Se fossem quilômetros, quilômetros quadrados. Então, para saber a área, para encontrar a área de um quadrado, basta multiplicar o seu lado vezes ele mesmo. Por quê? Porque os 4 lados de um quadrado eles são iguais. Então, para saber a área, basta multiplicar o seu lado vezes ele mesmo. Então, a área de um quadrado é o lado vezes lado, que pode ser, mais uma vez, o seu lado ao quadrado. Vamos agora à área do retângulo. A área do retângulo, semelhante à área do quadrado, basta multiplicar as duas dimensões. No caso do quadrado, os lados eram iguais. No caso do retângulo, a parte de baixo a gente pode chamar de base ou comprimento. Aqui botamos base. E a altura, que é chamado de H. Alguém poderia dizer, mas a altura não começa com A? Só que convencionou-se que iríamos colocar H de height, que é altura em inglês. Resumindo, para encontrarmos a área delimitada por um retângulo, basta multiplicarmos também as suas duas dimensões, porque essas duas figuras planas, tanto o quadrado como o retângulo, elas são figuras bidimensionais, ou seja, têm duas dimensões, no caso base e altura, ou largura vezes comprimento, é a mesma coisa. Então basta multiplicarmos a base pela altura, ou comprimento vezes largura, é a mesma coisa. Então, mais uma vez, a área do retângulo, base multiplicada pela altura. Mas não precisa, mais uma vez, decorar, basta multiplicarmos as duas dimensões. Vamos supor, se essa base aqui fosse 8 e essa altura fosse 6, então faríamos 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, que dá no mesmo 48. Mais uma vez, se fosse metros, dizíamos que essa área aqui era 48 metros quadrados. Se fosse centímetros, 48 centímetros quadrados. E se fosse quilômetros, também seria 48 quilômetros quadrados. Resumindo, área do quadrado, o seu lado ao quadrado, ou seja, multiplica as duas dimensões. A área do retângulo também multiplicam as duas dimensões, só que no retângulo as dimensões são diferentes. Vamos praticar um pouco. Então, essa primeira situação diz o seguinte, acompanhe comigo aí a leitura. O quarto de uma casa tem a forma quadrada, de lado, medindo 3 metros. Qual é a área desse quarto? Então, probleminha bem simples. Uma casa tem um quarto e esse quarto tem a forma quadrada, ou seja, é um quadrado de lado medindo 3 metros. Então, vimos que para achar a área de um quadrado, basta multiplicarmos o seu lado vezes ele mesmo, que é a mesma coisa que o seu lado ao quadrado. Então, se ele diz que o lado do quarto mede 3 metros, então vai ser 3 metros vezes
3 metros, que no caso dá 9 metros quadrados. Ou seja, este quarto tem uma área de 9 metros quadrados. Vamos a outra situação. Júlia, acompanhe comigo, hein? Júlia quer colocar carpete na sua sala que tem a forma quadrada de lado medindo 4 metros. Quantos metros quadrados de carpete ela precisa comprar? Então, mais uma vez, a sala tem a forma quadrada e o lado dessa sala mede 4 metros. Então, mais uma vez, se trata da área de um quadrado, onde seu lado mede 4 metros. Então, bem simples, 4 metros vezes 4 metros. Então, 4 vezes 4 é 16, 16 metros quadrados. Então, Júlia vai precisar comprar 16 metros quadrados de carpete, que é para colocar na sua sala.